Dizem que o fogo começou à meia-noite, mas quem estava próximo jurava que o primeiro clarão não veio das chamas, veio das palavras. A cidade inteira sentiu o som de algo se desfazendo. Não era estalar de madeiras, nem o rugido do calor. Era o som do sentido morrendo. E quando a fumaça baixou, o que restou não foi destroços. Restou cinzas, que parece tentar dizer algo. A biblioteca subterrânea era conhecida como abrigo manuscrito, que o mundo havia esquecido. Tratados sem autor, fragmentos de idiomas distintos, registros de rituais linguísticos que antecedem o alfabeto, construídas sob o solo, longe da luz e do som. Lá era o refúgio que acreditavam que o silêncio é a forma mais pura da leitura. Na noite de incêndio, o sistema de alarme não disparou. Nenhum detector identificou o calor, nenhuma câmera captou o movimento. A primeira evidência de algo anormal foi uma gravação de áudio, um som grave, repetitivo, quase humano, como se alguém estivesse tentando pronunciar uma palavra que o mundo não poderia entender. Minutos depois, a estrutura inteira começou a vibrar. O concreto gemeu, as lâmpadas estouraram uma a uma, e quando os seguranças abriram a porta de emergência, o ar atingiu com uma onda quente e viva, não de fumaça, mas de linguagem queimada. Os painéis não se desintegraram, eles derreteram, como se as letras se liquefizessem antes de arder. As frases se escorriam pelas estantes, descendo pelos degraus, formando filetes negros que parecia sangue seco. Os bombeiros, quando finalmente entraram, relataram algo impossível. No centro da sala principal, entre os restos e manuscritos, havia um vórtice de ar que girava ao contrário. E dentro dele, flutuando em silêncio absoluto, um único livro intacto. A capa era de couro carbonizado, mas sem danos reais, como se o fogo estivesse reconhecendo e, por respeito, se afastando. Quando o comandante tocou, o livro exalou um sopro de cinzas tão fino que se espalhou pelo ambiente como uma neblina viva. Um dos bombeiros afirmou ter ouvido algo nesse momento, uma voz rouca, fragmentada, repetindo uma frase em um idioma desconhecido. Nenhum dos outros confirmou, mas todos concordaram com uma coisa. O fogo não havia destruído a biblioteca, ele havia purificado. Dias depois, entre pilhas e entulhos, o livro foi enviado para a restauração. O relatório técnico descrevia-o como um dicionário sem idioma definido, mas os que viram de perto juravam que o objeto pulsava, leve, quase imperceptível, como se respirasse. E assim começou a história de Rima Valley, a mulher que tentou decifrar o que o fogo não conseguiu apagar, e que descobriria tarde demais que o incêndio não destruiu o significado, apenas o libertou. Nenhum livro é apenas papel. Há textos que respiram, há textos que esperam, e há os que fingem estar mortos até que alguém os toque. Rima Valley não acreditava em superstição. Era restauradora há 15 anos, especialista em reconstrução de manuscritos danificados pelo tempo, fungos e fogo. Sua habilidade era devolver a voz a quem o esquecimento tentava silenciar. Mas quando o pacote da biblioteca subterrânea chegou ao laboratório, algo nela hesitou. O livro veio envolto de 3 camadas de pano grosso e uma fita metálica. O relatório trazia um aviso incomum: evitar exposição prolongada, possível contaminação. Emma sorriu diante a frase. Parecia um exagero burocrático, uma forma poética de dizer material instável. Mas, quando ela descobriu o volume, o ar do laboratório mudou. A temperatura caiu lentamente e o silêncio pareceu se expandir, como se o som estivesse recuado para dar espaço àquele objeto. A capa de couro escurecido estava fria ao toque. Emma tentou abri-la, mas o livro não cedia.
As páginas parecem coladas umas às outras, não por umidade, mas por resistência. Era como se o livro simplesmente não quisesse ser lido. Ela aplicou técnicas simples de restauração, mas cada tentativa, as bordas da página pareciam se mover lentamente, retraindo-se como carne viva sobre a lâmina. Naquela primeira noite, Emma deixou o livro sobre a mesa de trabalho e foi embora. Quando voltou pela manhã, encontrou o volume aberto, exatamente na metade. Nenhuma janela estava aberta, nenhum sinal de entrada, mas a página exposta estava coberta por um pó cinzento que não havia visto antes. Poeira, pensou, cinzas do incêndio. Mas, ao assoprá-la, percebeu que as partículas se movem, uma leveza anormal, flutuando em espiral, desenhando no ar algo que lembrava letras, símbolos fragmentados, quase familiar, mas estranhamente errados. Emma ligou o microscópio. O que viu não era traços de carbono. Eram microformas, minúsculas, estruturas geométricas idênticas a caracteres linguísticos, como se o pó fosse composto de escrita condensada. Cada grão de cinzas era literalmente uma palavra. A descoberta deveria ter sido fascinante, mas havia algo profundamente errado, porque quando observava os fragmentos, Emma sentiu um vazio breve, um lapso, uma lembrança escapando, como se por um instante estivesse esquecido o significado de uma palavra simples. Janela, talvez, ou luz. Não soube dizer qual. Nos dias seguintes, o livro passou a comportar-se como um corpo vivo. Mudava de cheiros, ora de ferro, ora de madeira queimada. Às vezes, quando ela apagava a luz do laboratório, o couro da capa parecia emitir um barulho fraco, quase imperceptível, como algo que arde por dentro. Emma começou a registrar tudo, fotografia, anotações, medições, mas nenhuma imagem capturava o conteúdo das páginas. Nas fotos, o interior do livro parecia branco absoluto, sem traços, sem sombra, como se ele se recusasse a ser lembrado. Uma noite exaustiva, Emma escreveu no diário do campo. O livro não aceita leituras. Talvez queira ser traduzido, talvez apenas precise ser ouvido. Ao terminar a frase, o som do relógio da parede cessou. Não parou, sumiu. O ponteiro continuava a se mover, mas não fazia ruído algum. Emma sentiu o estômago afundar. O silêncio que tomava o ambiente não era a ausência de som. Era algo mais profundo, como se o ar estivesse esquecido de vibrar. Ela fechou o livro com força e recuou alguns passos. O couro ainda estava frio, mas agora pulsava, em ritmo lento, quase humano. Emma, a restauradora que acreditava salvar qualquer palavra, não sabia o processo de restauração já havia começado. Não sobre o livro, mas dentro dela. Tudo começou com um som, não de voz, mas de lembrança, como se as palavras, cansadas de serem lidas, decidissem começar a ler de volta. Nos dias que seguira, Emma passou a trabalhar com o livro em silêncio absoluto. Não por escolha, o laboratório simplesmente não emitia som algum. As lâmpadas acendiam, os interruptores funcionavam, mas o ar parecia envolto em uma película espessa que abafava tudo. O som de seus próprios passos chegavam com atraso. Emma tentava se conectar nas páginas. Agora o livro se abria facilmente, sempre em uma sensação diferente. Cada vez que ela tocava, uma fina camada de poeira subia e se espalhava pelo ambiente, movendo-se em trajetórias precisas, quase dançando. Ela percebeu que o pó reagia à sua respiração, aos batimentos do coração, e, mais tarde, descobriu, horrorizada, que reagia aos pensamentos. Sob o microscópio, cada partícula exibia uma forma de constante mudança, como caracteres que tentavam se recompor, símbolos antigos desconexos mas pulsantes. Quando ela tentava catalogá-los, padrões se desfaziam, mas quando não olhava diretamente, o conjunto de partículas alinhavam-se, formando frases invisíveis, como se o livro não quisesse ser traduzido, mas sim lembrado. Numa manhã, Emma percebeu algo que a fez duvidar da sua própria sanidade. As paredes do laboratório, que antes brancas, agora exibiam manchas cinzas, sutil, mas crescentes. Ao se aproximar, viu que não eram manchas, eram traços, linhas, curvas, pontos, escrita.
Ela limpou. Voltou no dia seguinte. Dessa vez formavam algo mais claro. Uma frase ininterrupta, quase legível, como se estivesse sendo escrita por alguém invisível. Não, o resto estava coberta por cinzas. Emma tocou a parede em fragmentos e o texto desfez em pó. O ar moveu o som e veio um sussurro. Tênue, mas inconfundível. Não leia. Ela recuou. O coração batia rápido demais. O som veio de todos os lados. O livro, das lâmpadas, do chão. Como se a poeira tivesse aprendido a falar. A partir daquela noite, Emma começou a ouvir murmúrios enquanto dormia. Não voz humana, mas algo entre o som e o pensamento. Frases incompletas em idioma que ela conhecia e outras que jamais ouvirá. Sílabas misturadas com respiração. Como se as cinzas o observasse dentro dos sonhos. E então vieram os lapsos, pequenos no início. Um dia ela esqueceu o significado da palavra espelho. Depois, silêncio. E por fim, algo mais íntimo. O rosto de alguém que um dia amava. Agora, apenas um contorno sem nome. Ela começou a registrar o esquecimento em um caderno. Mas o caderno também mudou. As palavras que escreviam à noite amanheciam diferentes, reordenadas, reescritas ou simplesmente apagadas, como se a tinta também estivesse começando a lembrar sozinha. Certa madrugada exausta, Emma acendeu uma vela e se aproximou-se do livro, falando de voz baixa: "O que você quer?" A poeira ao redor tremeu. Os grãos erguiam-se do tampo da mesa, formando lentamente uma espiral, e então, diante dos seus olhos, alinharam-se compondo uma única palavra. Uma palavra que ela reconheceu, mas não conseguia entender. Ela sabia que já havia estudado, ouvido ou talvez pronunciado, mas, naquele instante, o significado lhe escapou completamente, como se jamais estivesse existido. Ela chorou, não de medo, mas de perda. Aquela sensação de ver uma palavra e não lembrar o que significa era como olhar para o mundo e perceber que ela estava desaprendendo a ser real. Quando o sol nasceu, o livro estava fechado, como se estivesse adormecido, mas, ao toque de Emma, a capa pulsou, viva. Assim que ela começou a traduzir o impossível, sem perceber que cada palavra restaurada custava um preço de sua mente. Os dias se tornavam longos e indistintos. O laboratório vivia em penumbra e o dicionário parecia desperto. Páginas que abriam sozinhas, símbolos que se moviam, margens que pulsavam como carne viva. Emma traduzia em transe, sentindo prazer e perda ao mesmo tempo, até que algo desapareceu. Uma cidade inteira, apagada da história, dos mapas, das memórias. No livro, a palavra surgia clara, aquilo que deixava de existir ao ser nomeado. Emma entendeu, o livro não estava sendo restaurado, estava se alimentando. A realidade começou a se distorcer, seu reflexo mudava a cada dia. Mesmo trancado, o livro escrevia sozinho, como se cada lembrança dela fosse uma nova tradução. No diário, ela deixou um vazio. A tradução substituiu. Cada palavra levava algo de mim. Quando despertou com o livro do lado da cama, ele havia decidido. A leitora estava pronta. A partir dali, não era mais a Emma que lia o livro. Era o livro que lia através dela. As palavras começaram a desaparecer do mundo. Pessoas começaram a esquecer conceitos simples. Cidades sumiam do mapa. Conversas viravam ruídos sem sentido. A linguagem inteira entrou em colapso. Emma, consumida, ouviu o livro escrever a sua própria identidade. Letras flutuavam pelo ar, sombras se tornavam líquidas, e seu corpo parecia responder a outra língua. Finalmente ela compreendeu o segredo antigo. O incêndio não havia destruído o dicionário. Havia sido uma forma do livro reescrever o mundo para sobreviver. Quando ela pronunciou a frase proibida, a tradução se completou. O mundo ficou mudo. O dicionário encontrou uma nova palavra, Emma. Depois disso, tudo se dissolveu. O tempo perdeu forma. O sol ficou preso em um eterno crepúsculo. E o mundo se tornou uma página em branco. No fim, eu estou apenas o livro respirando sobre as cinzas, esperando o próximo leitor. Meses depois, exploradores chegaram ao laboratório sem nome. Ao tocar o livro, o silêncio os consumiu. Um deles murmurou, antes de desaparecer: "O dicionário ainda está sendo escrito."
Desde então, surgem relatos, vozes em bibliotecas vazias, palavras que somem do papel, pessoas que acordam sem nome, e quando o vento soprar sobre ruínas antigas, às vezes sussurram, tudo o que é nomeado deixa de ser livre. O silêncio nunca foi o contrário da língua. O silêncio é a língua antes de aprender a mentir.